Parabéns, pastor Reuel e Raíza, pelos 10 anos de ministério pastoral. E no início, quando Reuel, ainda estudante da USP, nos disse no seu quarto que queria ser pastor, eu já contei isso aqui na igreja. Cheguei no seu quarto e ele disse: pai, eu quero ser pastor. E no primeiro momento eu senti tristeza. Deus já me perdoou certamente, porque naquele sentimento de proteção que a gente tem, num relance, eu vi as lutas que a gente enfrenta no ministério, e naquele momento de insensatez, eu fui tomado por um sentimento que não foi de júbilo, mas Deus me perdoou, e Ele então conheceu Raíza, uma joia preciosa, uma extraordinária médica, mulher de Deus. Ingressaram no ministério, fizeram uma trajetória excepcional, estudando na América, estudando em Israel, estudando na Escócia, e tem nos ajudado aqui em Barra do Piraí, não porque é filho do pastor, mas por conta da direção de Deus e pelo trabalho que Ele vem fazendo, sobretudo entre os jovens. Então eu quero dizer que Débora e eu nos sentimos muito honrados com a vida da Raíza, com a vida do Reuel e dos belíssimos netos que Deus nos deu. Parabéns, colega. Deus abençoe seu ministério ricamente. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 1. Quero dizer, enquanto os irmãos vão abrindo as suas Bíblias, que nós reafirmamos o apoio que a gente dá na igreja ao jovem. Louvo a Deus também pela vida da igreja, que na sua maturidade entende que o jovem, ele tem expressões e formas próprias de adorar a Deus. Eu entendo que a igreja precisa ter o seu foco voltado para apoiar as crianças, os jovens e os adolescentes. E é por conta disto que a gente já está fazendo algumas mudanças aqui no terceiro piso, para retirarmos as crianças lá do Espaço Vida, porque começaram lá em razão da pandemia. Vamos colocar ar-condicionado para elas, porque investir nas crianças, nos adolescentes e nos jovens, não é investir na igreja do futuro, é investir na igreja do presente. Então eu quero reafirmar aqui essa galera linda. Vocês são muito bonitos. Tem a cara do pastor Reuel. E eu quero dizer para vocês que a igreja se abre para acolher vocês. Os irmãos entendem? 1000 vezes melhor ter o jovem e o adolescente aqui. Essa galera fala em oração, eles falam em jejum, eles estudam a Bíblia, eles buscam a Deus. Então, igreja, muito obrigado também pelo seu apoio, né? Obrigado por você não se deixar vencer pelo espírito crítico do jovem que gosta de pular,
Você um dia foi jovem, e eu espero que não tenha sido um jovem ranzinza. Então o jovem celebra assim, e no final do culto a gente vai tirar aquela foto bonita. Amém? Os irmãos concordam com essa palavra do pastor? Amém, gente? Aplauda o Senhor. Muito bem. 1 Coríntios, capítulo 1, verso 10. Rogo-vos, porém, irmãos, pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que digais todos a mesma coisa e que não haja entre vós divisões, para que sejais unidos no mesmo sentido e no mesmo parecer. A respeito de vós, irmãos meus, me foi comunicado pelos da família de Cloé que há contendas entre vós. Quero dizer com isto que cada um de vós diz: eu sou de Paulo, e eu de Apolo, e eu de Cefas, e eu de Cristo. Está Cristo dividido? Foi Paulo crucificado por vós? Ou fostes vós batizados em nome de Paulo? Dou graças a Deus, porque a nenhum de vós batizei, senão a Crispo e a Gaio, para que ninguém diga que fostes batizados em meu nome. Batizei também a família de Estéfanes, além destes, não sei se batizei algum outro. Pois Cristo enviou-me não para batizar, mas para evangelizar, não com sabedoria de palavras, para que a cruz de Cristo não se faça vã. Pois a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos, é o poder de Deus. Pois está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios, aniquilarei a inteligência dos inteligentes. Onde está o sábio? Onde o escriba? Onde o inquiridor deste século? Não tornou Deus louca a sabedoria deste mundo? Visto como na sabedoria de Deus, o mundo não conheceu a Deus por sua própria sabedoria, aprove a Deus salvar os crentes pela loucura da pregação. Os judeus pedem sinal, e os gregos buscam sabedoria, mas nós pregamos a Cristo crucificado, escândalo para os judeus e loucura para os gregos, mas para os que são chamados, tanto judeus como gregos, pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. Pois a loucura de Deus é mais sábia do que os homens, e a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. Ora, vede, irmãos, a vossa vocação, que não são muitos os sábios segundo a carne, nem muitos os poderosos, nem muitos os nobres que são chamados. Mas Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. Deus escolheu as coisas fracas deste mundo para confundir as fortes. Deus escolheu as coisas vis deste mundo e as desprezíveis e as que não são, para aniquilar as que são, para que ninguém se glorie perante Ele. Mas vós sois dele, em Cristo, em Jesus Cristo, o qual para nós foi feito por Deus sabedoria e justiça e santificação e redenção, para que, como está escrito, aquele que se gloria, glorie-se no Senhor. Deus bendito, nos colocamos reverentemente diante da Tua palavra. Nosso assunto é a palavra. O ponto alto do culto é a palavra. Nosso foco é a palavra. O nosso empenho é a palavra. E oramos para que nesta noite o Senhor possa revestir o pregador, para que a palavra saia fresca, viva, ungida, poderosa, falando aos corações, sempre para a honra e glória do Teu nome, em nome de Jesus, amém. O poder da palavra da cruz.
Um excelente nadador tinha o costume de correr até a água e de molhar somente o dedão do pé antes de qualquer mergulho. Alguém intrigado com aquele comportamento perguntou-lhe qual a razão daquele hábito. O nadador sorriu e respondeu: há alguns anos eu era um professor de natação. Eu os ensinava a nadar e a saltar do trampolim. Certa noite, eu não conseguia dormir e fui até a piscina para nadar um pouco. Não acendi a luz, pois a lua brilhava através do teto de vidro do clube. Quando eu estava no trampolim, vi minha sombra na parede da frente. Com os braços abertos, minha imagem formava uma magnífica cruz. Em vez de saltar, fiquei ali parado, contemplando minha imagem. Nesse momento, pensei na cruz de Jesus Cristo e em seu significado. Eu não era um cristão, mas quando criança aprendi que Jesus tinha morrido na cruz para nos salvar pelo seu precioso sangue. Naquele momento, as palavras daquele ensinamento me vieram à mente e me fizeram recordar do que eu havia aprendido sobre a morte de Jesus. Não sei quanto tempo fiquei ali parado com os braços estendidos. Finalmente, desisti de pular e desci do trampolim e fui até a escada para mergulhar na água. Desci a escada e meus pés tocaram o piso duro e liso do fundo da piscina. Haviam esvaziado a piscina e eu não tinha percebido. Tremi todo e senti um calafrio na espinha. Se eu tivesse saltado, seria o meu último salto. Naquela noite, a imagem da cruz na parede salvou a minha vida. Fiquei tão agradecido a Deus, que me ajoelhei na beira da piscina, confessei os meus pecados e me entreguei a Ele, consciente de que foi exatamente em uma cruz que Jesus morreu para me salvar. Naquela noite, fui salvo 2 vezes e, para nunca mais me esquecer, sempre que vou até a piscina, molho o dedão do pé antes de saltar na água. Deus tem um plano na vida de cada um de nós e não adianta querermos apressar ou retardar as coisas, pois tudo acontecerá no seu devido tempo, e esse tempo é o tempo dele e não nosso. Quero falar sobre o poder da palavra da cruz. O Evangelho é fantástico, é extraordinário, é excepcional, é magnífico, é poderoso. A doutrina central do cristianismo histórico é a pregação do Redentor crucificado. É a palavra da cruz, que fala do Cristo que entrou na história, do Deus que rasga a história e envia o seu Filho Jesus Cristo para morrer numa cruz por você e por mim. Para os judeus, a cruz era a árvore da vergonha e do horror. E uma pessoa crucificada era tida como amaldiçoada por Deus, conforme está em Deuteronômio 21, 23 e Gálatas, capítulo 3, versículo 13. Para os gregos, a cruz era forma de infâmia,
de um escravo e o castigo hediondo imposto a um assassino. O texto diz, na palavra de Paulo escrevendo à igreja de Corinto, verso 18, a palavra da cruz, a mensagem do Cristo que morreu na cruz por seus e meus pecados, é loucura para os que perecem, como era para os gregos, como era para os judeus, mas para nós que somos salvos, é o poder de Deus. A ideia, portanto, de um Messias crucificado parecia aos judeus uma loucura revoltante. A adoração de um malfeitor crucificado parecia aos gregos uma superstição execrável, hedionda. No entanto, Paulo não se furta em falar, não se intimida em falar, não esconde a centralidade da sua pregação, dizendo que esta palavra da cruz, esta mensagem eloquente por si só, que de forma silenciosa grita, brada aos corações, é poder de Deus para a salvação daquele que crê. Esta mesma cruz tornou-se o emblema reconhecido do cristianismo. E Paulo está escrevendo a uma igreja. A igreja de Corinto, que certamente era a igreja mais problemática do Novo Testamento. Pode ser que alguns de nós, se não todos, em conhecendo a igreja de Corinto, se ela fosse deste tempo, desejaríamos fazer parte dela. Uma igreja ferida por grupinhos, uns diziam eu sou de Paulo, outros de Apolo, de Cefas ou Pedro e outros de Cristo. Uma igreja fragmentada por grupos de interesse, uma igreja que contava na sua membresia com pecados notórios e gravíssimos, uma igreja confusa na sua liturgia de adoração, línguas, profecias, revelações, um culto tão exótico que obrigou o apóstolo Paulo a usar a sua pena pastoral para dar orientações claras e específicas, conforme encontramos nos capítulos 12 e 14 desta epístola. É para esta igreja que Paulo está falando, e que não obstante todas as suas fragilidades e fraquezas, o apóstolo Paulo, a introduzir a carta a esta igreja, ele o faz de forma clara, dizendo o seguinte, versos 1 e 2. Paulo, chamado apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, e o irmão Sóstenes, agora veja o verso 2, a igreja de Deus que está em Corinto. Fascinante. Por mais problemática que fosse aquela igreja, ela continuava sendo igreja de quem? De Deus. A igreja de Corinto se assemelha em muito com muitas igrejas modernas. Mas Paulo não se furta em dizer que aquela igreja era de Deus. Corinto era uma cidade da Grécia, que controlava rotas comerciais na antiguidade.
2 portos importantes eram encontrados ali e faziam daquela cidade um florescente centro comercial, contando com indústrias diversas, especialmente da cerâmica, dominada pelo Acro Corinto, uma montanha de 556 metros, onde havia no seu topo um templo dedicado a Afrodite, a deusa do amor. Seu culto, que era marcado com a presença de 1000 sacerdotisas chamadas prostitutas cultuais, que serviam a Afrodite através do seu corpo, e que eram identificadas na cidade de Corinto por não terem cabelos, raspavam a cabeça. A cidade de Corinto era uma cidade que se tornou tão depravada, a sua imoralidade deu origem a proverbiais expressões de degradação naquela cidade. Essa fama de imoralidade já era notória ao tempo de Aristófanes, poeta grego que viveu dos anos 447 a.C. a 385 a.C. O evangelho chegar por si só na cidade de Corinto e prosperar por si só, já denuncia o poder magnífico do evangelho. Corinto teve importância ímpar no ministério de Paulo. A igreja naquela cidade foi fruto da segunda viagem missionária de Paulo. Ele ficou 18 meses naquela cidade, e a igreja foi organizada, Atos capítulo 18. Dessa cidade de Corinto, Paulo escreve 3 importantíssimas cartas: a carta aos Romanos, a primeira e a segunda epístolas de Paulo aos Tessalonicenses. 3 cidades eram notórias no tempo em que Paulo escreve à igreja de Corinto. A cidade de Atenas, por sua cultura; a cidade de Esparta, por seu militarismo. Você já ouviu a expressão disciplina espartana? Ler sobre Esparta é algo extraordinário. E a cidade de Corinto, famosa por seu comércio. É importante você entender este pano de fundo introdutório, para que você compreenda o peso do que o apóstolo Paulo está mencionando. Depois de Sodoma e Gomorra, a cidade de Corinto era a cidade mais depravada, por sua vulgaridade, por sua libertinagem, incomparável no mundo antigo. Dinheiro e sexo eram marcas da cidade, que lhe davam fama, e ali nasce uma igreja. Quando Paulo diz que o evangelho, a palavra da cruz, é poder de Deus, podemos oferecer como argumento inquestionável, imbatível, desta verdade, o simples fato de, numa cidade tão depravada, tão vulgar, tão libertina, esta mensagem do evangelho alcançou corações e nasceu uma igreja de Cristo.
não fosse o poder de Deus, seria algo absolutamente impossível. Diante dessa não pequena introdução, eu pergunto, estão comigo até aqui? Eu quero falar sobre a palavra da cruz. A palavra da cruz. Meus irmãos, a mensagem cristã é poderosa, é forte, alcança corações não pela força do braço, não pela violência. É esta mensagem que é pregada aqui em tantos lugares, em bairros de classe alta, em bairros de classe média, em lugares onde impera a pobreza e a violência, nos presídios. Esta palavra é anunciada, e sem a força do braço humano, ela vai conquistando corações, vai libertando pessoas, vai salvando pecadores. Então, do que fala a palavra da cruz? Verso 18, Paulo diz, verso 17, Cristo enviou-me não para batizar, mas para evangelizar, não com sabedoria de palavras. Significa dizer que o evangelho é absolutamente e absurdamente simples. A palavra de Deus é simples. A mensagem do evangelho é tão simples que uma criança pode entender. Um idoso pode entender. Um analfabeto pode entender. Um intelectual pode entender. A palavra de Deus é supracultural. Ela está para além da cultura. Ela está para além da nacionalidade. Alcança o americano, alcança o africano, alcança o asiático, porque há algo de sobrenatural nesta palavra, que Paulo sintetiza, dizendo que é a palavra da cruz, que eu lhes prego nesta noite. E do que fala a palavra da cruz? Eu quero lhes desafiar a pensar na cruz e no que ela representa. Em primeiro lugar, a palavra da cruz fala de pecado. A morte por crucificação era a forma mais vil de alguém morrer. Não apenas pelo sofrimento físico que impunha, como também pelo impacto psicológico, emocional e espiritual. Morrer na cruz trazia consigo o estigma de quem fora abandonado até mesmo por Deus. Deus meu, por que me abandonaste? Eli, Eli, lama sabachthani, disse Jesus. Olhar para o Cristo crucificado é olhar para a dimensão dos nossos pecados. A dor do Calvário foi algo inimaginável. E o pecado está para a alma, assim como um câncer devorador
está para o corpo. E se quisermos, meus amigos, compreender o que o pecado é e faz, basta que olhemos para a cruz. O sofrimento de Jesus por nós na cruz do Calvário nos dá a exata dimensão da nossa condição de pecadores. A palavra de Deus nos diz, na carta que Paulo escreve da cidade de Corinto para a igreja em Roma, no capítulo 3 de Romanos, verso 23, todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Eu lhes prego nesta noite, na absoluta convicção de que o Espírito Santo está usando esta palavra, que é viva, para falar ao seu coração. Não há uma só pessoa que possa colocar-se na condição de não ser pecadora. E para o problema do pecado, que afeta todos nós, apenas uma solução: o Cristo crucificado. Portanto, a palavra da cruz é a palavra de que somos pecadores. Mas em segundo lugar, quando Paulo diz a palavra da cruz é loucura para os que perecem, para os judeus, os gregos, e nos dias modernos, para aqueles que olham para os crentes, olham para a Bíblia com desdém, com desrespeito até, com zombaria, escárnio. A pessoa não entende, pensa que o Evangelho é anticultura, não tem noção das pessoas intelectuais, que estudando a Bíblia, buscando até mesmo refutá-la, desacreditá-la, negá-la, são confrontados pela palavra de Deus e começam como incrédulos e terminam como crentes fiéis e dedicados ao Senhor. Senhoras e senhores, isto é um mistério, um santo mistério que não tem explicação. Então, em segundo lugar, a palavra da cruz fala do amor de Deus pelo pecador. Fala de pecados, hein? Mas quando Paulo diz que é o poder de Deus, ele está falando também que a palavra da cruz fala do amor que Deus tem pelo pecador. Foi de Corinto que ele escreveu para a igreja em Roma. E lá no capítulo 5 da carta de Paulo aos Romanos, ele diz: Deus prova o seu amor para conosco, no fato de que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Sabe o que é isso, amigo? Deus ama você. Amor incomparável, indescritível. Ama sabendo das nossas contradições, ama sabendo das nossas tentações, ama sabendo das sombras que todos nós temos. Para os outros nós mostramos o nosso lado luminoso,
Mas na intimidade, é quando as nossas sombras muitas vezes aparecem. E Deus ama o pecador, conhecendo-nos na intimidade. João 3,16 resume essa verdade quando nos diz, vamos falar juntos? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Eu li, tempos passados, uma ocasião, grande pregador Dwight Lyman Moody foi fazer uma série de pregações de 1 mês, no seu tempo. Ele pregou durante 30 dias sobre João 3,16, sem repetir um dia sequer uma mensagem. Eu penso que ele deve ter falado por quê, e aí saiu um sermão. Deus, saiu outro. Amou, saiu outro. O, saiu outro. Mundo, saiu outro. De, saiu outro. E assim mesmo não dá para chegar a 30. É o coração pulsante da Bíblia, João 3,16. Deus amou o mundo. Já disse para você que mundo na Bíblia tem pelo menos 3 sentidos. Mundo, natureza. Do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam. Natureza, céu estrelado, montanhas, rios, mares. Mas há um segundo sentido em que a Bíblia se refere a mundo. Aquele sentido que João diz na primeira epístola: não ameis o mundo nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai nele não permanece. Mundo aqui no sentido de estruturas corrompidas, pervadidas, vazadas, afetadas, adoecidas, corroídas pelo pecado. Mas a Bíblia se refere também a mundo no terceiro sentido. Pessoas, você e eu. É nesse sentido que o Senhor Jesus está falando em João 3,16. Deus amou o mundo, você, eu, pecador, contraditório. Você que me ouve aqui nessa noite, você que me ouve em casa nesse momento, Deus ama você. Não é uma frase de efeito inventada pelo pregador, é algo que brota do coração e dos lábios do Filho de Deus, Jesus Cristo, quem disse: Deus amou o mundo de tal maneira, ou seja, de forma incomparável, de forma inigualável. Deus amou. Da cruz, nós podemos entender que lá da cruz, Deus, através de Jesus Cristo, estava nos dizendo: eu amo você e permito que meu filho vá à cruz por sua causa, por causa dos seus e meus pecados. Terceiro lugar, amém, gente? A palavra da cruz fala também de perdão. No texto de Colossenses, capítulo 2, nós encontramos esta joia maravilhosa,
que eu quero ler para você. Colossenses, capítulo 2, no verso 13 e versículo 14, que nos dizem assim: E quando vós estáveis mortos nos pecados e na incircuncisão da vossa carne, vos vivificou juntamente com ele, perdoando-vos todas as ofensas, havendo riscado a cédula que era contra nós nas suas ordenanças, a qual de alguma maneira nos era contrária, e atirou do meio de nós, cravando-a na cruz. Você sabe o que é que o texto está dizendo? A nossa dívida para com Deus era impagável. Há pessoas que têm dívidas que podem ser pagas. Há outros que têm dívidas impagáveis. Por exemplo, um assalariado que tenha uma dívida de 50 milhões, ele vai morrer devendo. Não tem como pagar. Há pessoas que têm dívidas que podem ser pagas, e há outras que têm dívidas que não conseguem pagar. O que o texto está dizendo, e eu quero que você compreenda, é que a nossa dívida diante de Deus, pela condição de pecadores que somos, é uma dívida impagável. E ele pega a cédula que nos era contrária, a promissória que nos era contrária. Sabe o que ele fez? Cravou na cruz. Perdoa. A pergunta que muitos fazem e se fazem é esta: eu já fiz tantas coisas erradas, será que eu posso ser perdoado? Quantas pessoas que vivem sob a tirania da culpa? A tirania da culpa. A culpa gerada por ações que às vezes a esposa não sabe, o esposo não sabe, o pai não sabe, o filho não sabe, mas a tirania da culpa. Esse verdugo invisível, essa mão pesada invisível da culpa. Há solução para mim? Deus me aceita? A resposta a essas indagações é clara. A palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos, é o poder de Deus. Quero lhe dizer que da cruz, Deus bradou ao mundo inteiro, dizendo: há perdão, eu amo você, eu recebo você. Quarto lugar, a palavra da cruz fala também de reconciliação. Aqui na segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5, no versículo 18 e 19, quantos estão me acompanhando? Você está me entendendo aqui? Eu estou explicando a Bíblia para você. Paulo diz assim, capítulo 5, verso 17: se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram, tudo se fez novo.
E tudo isto provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Isto é, Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens os seus pecados, e nos confiou a palavra da reconciliação. Paulo é claro ao nos dizer que, através de Jesus, Deus está nos convidando amorosamente à reconciliação. Ele está dizendo: venha para mim, eu amo você. Eu quero me relacionar com você. Há pessoas que equivocadamente entendem que evangelho, que Jesus entrou na história para inaugurar uma religião. Não é verdade. Existem centenas, quiçá milhares de religiões no mundo. Pela religião as pessoas se matam, são hostis. A história nos dá conta de barbáries que foram cometidas sob o emblema de uma religião, sob o estandarte de uma religião. Jesus não entrou na história para inaugurar uma religião, mas para nos convidar para um relacionamento. Lá em Mateus capítulo 11, verso 28, o Senhor Jesus disse assim, olha que palavra, gente: vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Vejam, Jesus não está dizendo, vinde a uma religião. Ele está dizendo, vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos. Não é cansaço físico, não é cansaço físico, é o cansaço da alma. O pecado cansa. E Jesus disse, vinde a mim. Então a palavra da cruz fala também de reconciliação. Penúltimo lugar, a palavra da cruz fala também de transformação. Venha comigo na primeira carta de Paulo aos Coríntios. Você entendeu o pano de fundo daquela cidade? E agora você vai compreender claramente a eficácia do Evangelho na cidade de Corinto, quando o apóstolo Paulo nos diz, capítulo 6, 1 aos Coríntios, verso 9, abra sua Bíblia, porque esse texto é claríssimo. Não sabeis que os injustos não hão de herdar o reino de Deus? Não erreis, nem os impuros, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, nem sodomitas, nem ladrões, nem avarentos, nem bêbados, nem maldizentes, nem roubadores herdarão o reino de Deus. Agora no verso 11. E tais fostes alguns de vós. Mas fostes lavados, mas fostes santificados, mas fostes justificados em nome do Senhor Jesus e pelo Espírito
do nosso Deus. Você sabe o que é isso? Palavra da cruz, que é poderosa. Por fim, de que fala a palavra da cruz? A cruz não pode ser anulada. A palavra da cruz é poderosa, é viva. Uma tradução da versão autorizada do texto de 1 Coríntios 1, no texto que lemos inicialmente, é traduzida da seguinte forma: a cruz não pode ser anulada. E ela nos fala, por fim, de salvação. Jesus veio ao mundo salvar o pecador. Ninguém é obrigado a crer nisto. O expediente é a pregação da palavra. Você está me ouvindo aqui nesta noite. Você é livre para dizer, eu aceito ou não. Queira Deus que a palavra dessa noite leve você a experimentar na sua própria vida o poder da palavra da cruz. E eu quero ler o último versículo já caminhando para o fim dessa mensagem. João, capítulo 3 e versículo 17. Porque Deus, quem está dizendo isto é Jesus, enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por Ele. Você entendeu? Jesus entrou na história para salvar o pecador. E eu quero nessa noite te convidar a experimentar o poder da palavra da cruz. Curve a sua cabeça, por favor. Você quer hoje entregar a sua vida a Cristo? Quer se render a Cristo nesta noite? Quer confessá-lo como seu Senhor e Salvador pessoal? Quer abrir o seu coração para Jesus entrar? Você compreendeu o suficiente para tomar uma decisão? Eu quero orar por você e orar com você. Curve a sua cabeça, por gentileza. E se você deseja hoje entregar a sua vida a Cristo, publicamente, ore comigo, fazendo suas as minhas palavras. Quero orar para lhe ajudar, entendendo que só terá eficácia se for uma oração sincera. Repita baixinho, aí onde você estiver, aqui ou em casa, e diga assim: Senhor Jesus, Senhor Jesus, hoje eu entendo o poder da palavra da cruz. Entendo que o Senhor morreu para me salvar.
que o Senhor deu a sua vida por amor da minha vida. Diga ainda comigo: Senhor Jesus, eu quero nesta noite pedir ao Senhor que me perdoe, que me aceite e que me salve. Obrigado, porque o Senhor me ama. Continue com a sua cabeça reclinada. Senhor, o Senhor sabe aqueles que oraram comigo. Eu vou convidá-los a que se manifestem publicamente, para que possamos orar por eles. E eu oro para que o Espírito Santo faça aquilo que só Ele pode fazer. Ao pregador compete anunciar a palavra, mas quem convence é o Espírito Santo. Que o Senhor faça a tua obra neste momento. Você orou comigo? Você quer entregar a sua vida a Jesus? Quero lhe identificar e quero orar por você. Se houver alguém aqui que orou comigo, levante sua mão para que eu possa ver. Lá, Deus abençoe, Deus abençoe. Alguém mais? Deus abençoe. Lá na galeria, aqui à minha direita, à minha esquerda, ao centro. Nós vamos ficar em pé. Vamos cantar um louvor. Eu disse que eu quero orar por você. Eu vou lhe convidar a um passo de coragem, já adiantando que este passo não significa que você já vai se tornar membro da igreja. Mas eu quero orar por você. Uma ocasião Jesus disse assim: aquele que me confessar diante dos homens, eu o confessarei diante do meu Pai que está nos céus. Você levantou a sua mão, um passo de coragem. Saia do seu lugar, vem aqui à frente, eu quero orar por você, em nome de Jesus. Oh, glória a Deus. Deus Santo, Deus abençoe. leva-me além, a todas as alturas. Aqui com essa moça. Ouço a sua voz. Deus Fala de abençoe. tua justiça pela minha Venham todos em nome de Jesus. Oh, glória a Deus. Alguém aqui junto? Tua cruz mostra a tua graça, fala do amor do Pai. Alguém mais? Saia do seu lugar e venha. Para nós um caminho para Ele, onde posso me achegar somente pelo sangue. Glória a Deus. O que nos lava dos pecados, o que nos traz restauração, nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Cheguem mais à frente um pouquinho, cheguem mais à frente. Que nos faz brancos como a neve, aceitos como amigos de Deus. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Quem sabe alguém
afastado desta ou de outra igreja, se deixou enredar, eu quero convidar você a renovar diante de Deus a sua decisão. Vem à frente. Pastor, eu estou voltando para o caminho do Senhor. Quem sabe alguém que nessa noite quer dizer: pastor, eu quero me decidir hoje para o batismo, eu não quero mais esperar. Vem à frente, nós vamos cantar já caminhando para o fim desse culto. Tua cruz mostra tua graça, fala do amor do Pai, que prepara para nós um caminho para Ele, onde eu posso me achegar somente pelo sangue. Diga: o que nos lava dos pecados, o que nos traz restauração. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Diga, igreja: O que nos faz brancos como a neve, aceitos como amigos de Deus. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. vamos dizer: E eu sou livre, e eu sou livre. diga firme. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Oh, e eu sou livre. Que coisa linda, igreja. Eu sou livre. Aleluia. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Se Para encerrar, eu sou livre, eu sou livre. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. nós queremos orar por vocês. Há lágrimas aqui. Deus abençoe, filha. Deus abençoe. Depois nós vamos receber uma palavra de boas-vindas ali com o João e a equipe, né? Vamos orar. Pai bendito, queremos agradecer ao Senhor porque o Espírito Santo tocou corações nesta noite. Não é o pregador quem converte, é o Espírito Santo. E nós oramos para que o Senhor envie o Santo Espírito Consolador para habitar estes corações. E que a caminhada que vão trilhar seja debaixo da Tua graça. Obrigado, Senhor, pela experiência de culto desta noite. Oramos em nome de Jesus. Amém. Quero lhes pedir que se retirem com o João, o pessoal das células que puderem acompanhá-los
palavra de boas-vindas. Pastor Reuel, vem aqui. Você ainda não senta não, irmão, porque quero convidar o pastor Reuel a impetrar a bênção. Eu quero também dizer que a vida deste moço nos inspira de uma humildade que me constrange. Eu disse quarta-feira que, do ponto de vista acadêmico, ele está muito à minha frente. De uma inteligência admirável, que atua revisando livros da editora. Eu digo isso porque obviamente ele não vai dizer. E o faço para dizer da minha gratidão pela vida desse irmão, querido pastor Reuel. Ele vai tecer as palavras finais e impetrar a bênção. Deus abençoe. Antes de orarmos encerrando o culto dessa noite, eu gostaria de expressar o quão grato eu sou a Deus pelo privilégio que eu tenho, já há 10 anos, de servi-lo como pastor nessa igreja. Desde o início de nosso retorno para cá, na verdade, nunca compreendemos que estávamos voltando para casa, mas na verdade nos entendemos enviados por Deus para nossa cidade, como Ele poderia ter enviado para qualquer outro lugar. Sou profundamente grato a Deus pela vida da minha esposa, uma parceira de fato, que me dá todo o suporte necessário para que eu sirva a Deus na igreja. Sou grato ao Senhor pelo privilégio de servir sob a orientação do meu pai, que é referência para mim de tantas formas, e inclusive enquanto pastor. Sou grato a Deus pelo privilégio de servir nesta igreja, uma igreja tão amável, tão generosa, de servir de uma maneira mais direta com a casa, com jovens e adolescentes, liderando uma equipe que é imparável. Glória a Deus pela vida de vocês, pessoal. Como eu sou abençoado por Deus por servir na nossa amada Segunda Igreja Batista. Estamos nas mãos do Senhor, prontos a servir aonde quer que Ele nos envie. Enquanto Ele nos mantiver aqui, seremos eternamente gratos ao Senhor, experimentando as bênçãos dEle, que se derramam sobre a nossa vida, por meio da sua vida, querido irmão, querida irmã. Ao Senhor toda a honra e toda a glória, e nós oramos nesse momento. Deus amado, te louvamos pela experiência de culto que o Senhor nos permitiu ter nessa noite. Obrigado, porque o Senhor fez aquilo que somente o Senhor pode fazer, que é tocar o coração e transformar vidas, Pai. Te louvamos porque a Tua presença é real, porque o Senhor se manifesta entre nós. E agora que nós chegamos ao final deste culto, te pedimos que o Senhor nos leve em paz para os nossos lares, nos dê uma semana abençoada por Ti, e desde já prepare o nosso coração para tudo aquilo que receberemos da Tua parte no próximo culto, Pai. E agora nós oramos dizendo que o amor de Deus, o nosso Pai, a graça salvadora de Cristo Jesus e a doce consolação do Espírito Santo conosco sejam, e com todo o povo de Deus pela face da terra espalhado, desde agora e para todo sempre. Amém e amém. Que o Senhor nos abençoe. Galera da casa, sobe aqui para a gente fazer uma festa agora e terminar o nosso culto. Amém? Vem, Senhor, encher este lugar.
Vem, Senhor, encher este lugar com tua glória, com tua glória, Com tua glória, com tua glória. Fala-me, eu quero te ouvir. Toca-me, eu quero te sentir. Vem e abraça-me, vem e abraça-me, vem e abraça-me.